Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Não sei se vocês perceberam, né? Estamos de volta. Pessoal, é o seguinte: matéria hoje lotada de informação importante. Você lembra do Felipe Martins? Pois é, né? Notícia não muito boa para ele e, sabe, leva a crer, né, que a situação no Brasil está cada vez mais grave, perigosa. Outro ponto que a gente vai falar é a situação do Lula, que não está nada fácil. Qualquer hora pode voltar para o hospital devido à quantidade de bomba que vem caindo na cabeça dele. O dólar bateu a 6,20, muita pressão em cima dele. Ciro Nogueira fala, né, do possível nome para substituir Bolsonaro. Enfim, muita informação aqui para você nesse editorial. Aquela forma que você já conhece, sempre em primeira mão para vocês, tá bom? E não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Você que não fez o download do livro Segredos Milionários e Leilões, está disponível aí para você fazer o download. Fechado? Bora começar de matéria que eu sei que você está aqui por isso. É o seguinte: matéria do Infomoney. Planalto liberou 7 bilhões em emenda. 7 bilhões em emenda. O Congresso exige mais para votar o pacote. O que está acontecendo? Um verdadeiro cabo de guerra, né? Uma coisa assim, bárbara. O Lula quer votar o pacote da reforma fiscal para poder reduzir um pouco os custos. De forma meio placebo, né? Conheceu muito a forma que o Lula reduziu os custos. O mercado não gostou. É realmente bem fraco. O que acontece? O governo liberou 7,1 bilhão em emenda para o Congresso, 2 dias, com o objetivo de destravar esse pacote de cortes de gastos no Congresso. Esses recursos estavam suspensos por decisão do Supremo Tribunal Federal, você deve. E aí o pagamento das emendas visa viabilizar a votação ainda nessa semana de projetos que envolvem um pacote fiscal que reduzem o ganho do salário mínimo. Olha só ferrando o pobre. Reduzem o ganho do salário mínimo, ou seja, vai reduzir o tamanho do salário mínimo. As coisas estão estourando. Mudam as regras do acesso à Bolsa Família. Vai ficar mais difícil o pobre ter acesso ao Bolsa Família e ao benefício de prestação continuada. Sabe, pessoas com deficiência, pessoas idosas com mais de 65 anos que não têm condição de sobreviver mais, precisam dessa ajuda do morrer de fome. Ainda tem gente que fala, né, que estão pensando no povo. Você tem uma coisa que não está pensando no povo. Só que isso aqui tem um reflexo. Qual que é o reflexo? O fato do o governo Lula não ter, né, conseguido aprovar ainda o tal do arcabouço fiscal, né, ou seja, um pouquinho dos mais pobres, faz com que o entendimento do mercado seja no sentido de que o Lula não consegue comprar mais a sua gastança, as suas pautas. Com isso, o dólar disparando. Então, a sinalização que chegou ao mercado é: olha, o Lula, mesmo liberando 7 bilhões, não conseguiu aprovar as pautas lá no Congresso, mostra que o Lula está fraco, tem força para aprovar. Então, não vamos acreditar no Lula. E aí, o que rola? O dólar bateu 6,20. O dólar bateu 6,20. Quando estava a 5,70, o que foi a orientação do titio aqui para vocês? Compre dólar. Lembra daquela propaganda que tinha? Compre batom. Pois é, eu falei, compre dólares. O dólar bateu a 6,20. Não vai recuar. A projeção do mercado é que vai bater R$7. Bater R$7. O Lula está mais perdido que nunca. Vai ter um recesso e aí é que a coisa vai ficar. E o pior, o Banco Central ele tem formas, né, de agir no mercado para poder conter a alta do dólar. E aí, o banco já tinha liberado uma grana, né? Liberado muito dinheiro para o dólar reduzir, vendendo dólares. Funciona assim. Imagina que tem um pátio de carros para você comprar. Tá cheio de gente querendo comprar isso.
O que acontece? Ué, tem mais gente querendo comprar, estão fazendo fila de espera. Eu vou subir o preço dos carros. É a mesma coisa. E aí o que acontece? De repente chegou 7 caminhões de carros e despejaram lá, né, para ficar à venda. O que vai acontecer? A tendência é o preço do carro baixar. Por quê? Porque antes tinha fila de espera. Agora tem carro sobrando. Entendeu? Baixar o preço do carro. O dólar foi a mesma coisa. O povo estava querendo comprar dólar, já estava faltando dólar no mercado brasileiro. O que o Banco Central fez? Vamos vender o dólar, e aí assim a gente banaliza, vai ter dólar demais no mercado à venda. Vamos pegar o dólar que nós temos na poupança, vamos colocar à venda para encher de dólar no mercado. Assim o dólar baixa o preço. Mas o pessimismo com o governo é tão grande que nem assim o dólar baixou. Mesmo o Banco Central atuando contra a vontade do Lula, mesmo o Banco Central atuando para segurar os gastos, nem assim o Banco Central está conseguindo segurar mais, nem a inflação e nem o valor do dólar. E aí a turminha está vindo com o discurso de que, olha, essa alta do dólar é especulação, está em altíssimo grau essa especulação. Quem falou isso foi o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, criticou nessa quarta-feira a alta do dólar e disse que o mercado está fazendo uma especulação de altíssimo grau. A moeda norte-americana chegou a 6,20 por volta do meio-dia. Acho esse negócio do dólar uma especulação em altíssimo grau. Não, é falta de visão do governo nas pautas econômicas. Ninguém mais acredita no Lula. A Gleisi Hoffmann também veio e falou, ora, não bastasse, né, dólar estourando, o Banco Central, através do Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, também aumentou a taxa de juros. E aí que indicou o Copom foi o Lula. Ou seja, nem os caras que o Lula indicou para o Banco Central estão obedecendo o Lula mais. Tá? Gleisi Hoffmann diz, tapa na cara, diz Gleisi Hoffmann sobre a ata do Copom do aumento de juros. O dólar aumentou, os juros, a inflação estourando. Lula, eu não acredito que ele vai cair no impeachment por agora, se bem que qualquer coisa pode acontecer porque a economia tem frangalhos. Mas eu acredito que já estão minando o Lula, vão segurar o Lula não vai governar mais nada daqui em diante, o mercado vai assumir aqui, né, de certa forma, através do Copom, através das políticas públicas, segurar o Lula o máximo que der, vai travar ele na eleição e vai jogar o Lula para escanteio em 2026. O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann, reagiu nas redes sociais ao conteúdo da ata da decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, que elevou a taxa básica de juros do país. A ata divulgada hoje é um tapa na cara da população. O governo Lula é um tapa na cara da população. Essa é que é a verdade, né? Essa é que é a realidade dos fatos. Então, assim, a pauta econômica está prontinha para... Vamos falar agora do Felipe Martins. Viralizou, né, isso lá em 2021, ou 2022, não lembro, foi 21, né, a audiência pública aconteceu, onde o assessor do Bolsonaro, o Felipe Martins, compareceu. E aí, na filmagem, né, apareceu uma cena onde ele faz o sinal de ok. Eu nem sabia que era isso, para falar a verdade, né? Nunca tinha visto falar nesse negócio de símbolo de supremacia branca, eu não sabia que era isso. Mas a galera da esquerda, em especial o Eduardo Moreira, fez denúncia de que havia aqui uma supremacia branca com esse símbolo que ele fez. E aí entraram com ação o Ministério Público de Ação. O ex-assessor do Bolsonaro foi condenado por um gesto racista. Então, se você já fez esse gesto aí, seja para você pode ser condenado. O ex-assessor de assuntos internacionais da presidência de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, foi condenado por fazer um gesto racista, feito durante a sessão no Senado Federal em 2021. A decisão publicada nesta terça-feira determina 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto. A pena deve ser substituída por 850 horas de trabalho voluntário e pagamento de R$ 1.000 por mês durante 14 meses para a instituição social indicada pela Justiça. O processo se iniciou em 2021 no Tribunal Regional Federal do Distrito Federal, na data do crime, 24 de março. Felipe estava no Congresso, onde aparecia atrás do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quando fez um gesto indicado
como incitação à supremacia branca. O gesto, popularmente conhecido como eu acho engraçado que eles falam popularmente conhecido como né? Na minha visão, eu já vi muita gente fazendo assim, não, e aí? Beleza, não, tá certo, ok, né? Ou então eu já vi gente falar aqui para você também. Serve de outra coisa, né? Então, eu não conhecia esse gesto. Parece que quando você faz de cabeça para baixo assim, alguém faz assim para você, eu acho que tá te mandando tomar naquele lugar. Eu encararia como isso, mas não conhecia esse fato, segundo o Eduardo Moreira, isso aí é um gesto de supremacia branca. E ele foi condenado, né, por aí ter feito esse gesto aí. Ele argumenta, né, que estava arrumando a lapela ali. Cara, assim, tem tanta coisa gravíssima que acontece no Brasil. É uma historinha do copo de leite, essa história, cara, assustador, né? Assim, não, um gesto que foi feito ali, cara, esquisito. Desculpa aí, mas eu acho muito esquisito essa história estranha. Vamos lá. O Ciro Nogueira, né, vocês devem ter visto o primeiro editorial, onde ele fez o seu aniversário ontem e chamou nada mais nada menos que o Cássio Nunes Marques, figura notória do Supremo Tribunal Federal e Alexandre de Moraes. Seria normal para qualquer político se ele não fosse um dos maiores aliados do Bolsonaro e da oposição. E aí, ele agora falou sobre a sucessão à presidência em 2026. O que ele falou? Nós vamos lutar até o fim. Eu mesmo tenho um projeto de anistia para o presidente Bolsonaro para que ele seja candidato. Ele não sendo candidato, quem vai escolher é ele, né? Hoje, o nome mais forte, não tenha dúvida, é o governador Tarcísio, né? Agora, eu não sei se esse nome vai chegar com o apoio do presidente Bolsonaro em 2026. Essa é a minha dúvida. Tem um complicador que é a relação do governador Tarcísio com o Kassab. O Kassab você não sabe se ele vai ficar com a gente, vai ficar com a esquerda. Tem esse complicador que é uma decisão que o governador Tarcísio vai ter que tomar para saber se vai ter o apoio da direita, vai ser o candidato da direita. Se ele fosse candidato, era o candidato favorito hoje. Se não, eu acho que vai ser ou o senador Flávio ou o deputado Eduardo Bolsonaro como representante, que é impressionante o poder de transferência de voto do presidente Bolsonaro em uma eleição. Então, acho que é muito difícil. Né? Olha, nós vamos lutar. Vamos lá. O que o Ciro Nogueira quis dizer aqui é que a figura hoje favorita para a presidência em 2026 é o Tarcísio de Freitas. E pode ser que o Bolsonaro não esteja com o Tarcísio de Freitas, porque o Tarcísio de Freitas pode, né, optar, inclusive, em ficar como governador e não comprar briga com o Kassab se o Kassab for para a esquerda. Então, resumindo, se o Kassab resolver apoiar o Lula, Tarcísio ficará como governador, vai dar apoio ao Bolsonaro. Agora, se o Kassab for ficar do lado da direita, Tarcísio é um bom nome. E o Ciro Nogueira fala que caso não seja o Eduardo ou o próprio Tarcísio de Freitas, o nome que poderia ser aventado seria o Eduardo Bolsonaro, apostando na transferência de votos do Bolsonaro. Eu sou absolutamente contra esses dois nomes. De forma alguma, acho que o Eduardo Bolsonaro ou o Flávio Bolsonaro têm nomes tão competitivos assim. Eu aposto mais na Michelle Bolsonaro que esses dois. Se tiver que ser alguém da família Bolsonaro, que seja, por exemplo, Michelle Bolsonaro. Né? Porque tem um apego de ser uma mulher, não tem polêmica, sempre mostrou uma postura muito ilibada, uma reputação bem ilibada enquanto primeira-dama, nem se compara aos que está aí hoje como primeira-dama. Então, assim, eu apostaria muito mais nela, uma pessoa fresca na política, apostaria mais nela. Mas, enfim, a mais cotada por hora é o Tarcísio. E aí nós temos o lado da esquerda. Ontem eu participei de um podcast. Neste podcast, eu falei sobre a hipótese, né, real de que o Lula não foi em 2026, talvez problema de saúde, e que não existe nome da esquerda. E eu falei que o nome possível seria o José Dirceu, e outro nome possível, forte, seria algo inovador, que não é
do PT, mas é da esquerda e teve é a única vitória que o PT tem um apoio assim considerável na prefeitura, e aí seria, né, de Fortaleza, né, ao campo. Matéria do Metrópole. O Tribunal de Contas de Pernambuco vê superfaturamento de 7 milhões em obra. E alguns podres já começam a ser segundo. Não, supostamente, tá? Isso sou eu. Relatório da área técnica do Tribunal da União, do Estado de Pernambuco, vestido pela coluna, apontou um superfaturamento de 7 milhões na obra de Hospital da Criança, no Recife, uma das principais promessas de campanha. Na sexta-feira 13, o Departamento de Controle Externo da Infraestrutura TSE de Pernambuco entrou com um pedido cautelar para bloquear 7,8 milhões da Prefeitura de Recife. O valor representa 6% do total do contrato, que é de 116 milhões. O caso será relatado pelo conselheiro indicado ao tribunal, pelo ex-governador, pai de João Campos. O cara que foi indicado pelo pai dele vai julgar ele, né? O cara que foi indicado pelo pai do João Campos vai julgar o João Campos. Vai acabar em pizza? Vai. Mas a minha visão é que o João Campos se torna aqui uma figura muito, né, dizer assim, qualificada pelos requisitos da esquerda de ser candidato, né, da esquerda. O PT não vai conseguir lançar candidato. Se lançar, vai ser destruído nas urnas. Isso é fato. É graças à tragédia econômica de herança aí. Vai dar muito. Vamos lá. Outra matéria, pessoal. Matéria de conexão política. O Brasil contabiliza quase 6 mil mortes por dengue. Maior anual da série histórica. Ou seja, chamar de genocida já, neste caso, não tem nada a ver com o que fez segundo a esquerda, né? O Brasil registra quase 6 mil mortes por dengue em 2024. O maior número desde o início da série histórica em 2000. O dado ultrapassa em mais de 5 vezes o recorde anterior, que foi de 1.179 óbitos em 2023. Lula, né? De acordo com o painel Monitoramento da Arboviroses, atualizado até 7 de dezembro, o total de morte nesse ano supera a soma dos últimos 7 anos. Além dos óbitos, o país contabiliza 6.414 casos prováveis de dengue, 1.067 mortes ainda sobre investigação. Então, irmão, a situação no Brasil, o Brasil literalmente abandonou. E aí vem o Haddad, né? Gestão Haddad, matéria do Luiz Bassi, enfrenta 34% de rejeição e apenas 27% de aprovação. Como disseram que esse cara aqui ganha do Tarcísio, ganha da Michelle, ganha do Bolsonaro, ganha do cachorro caramelo. Ganhar do cachorro caramelo não ganha nunca. Os outros até que tudo bem, mas do cachorro caramelo. Ironia à parte, cara, os números dessas pesquisas nunca batem, né? Uma pesquisa do Datafolha revela opiniões divididas sobre a gestão econômica de Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Apenas 27% dos brasileiros consideram sua atuação ótima ou boa, enquanto 34% avaliam como ruim ou péssima. Outros 34% como regular. O levantamento realizado em 113 municípios destaca que muitos desconhecem o recente pacote de corte de gastos, embora a proposta de mudança do imposto de renda seja mais conhecida. Após o anúncio das medidas, o dólar ultrapassou R$ 6,00 e a Selic foi 12,5% em resposta à preocupação sobre a dívida pública. Ou seja, o Haddad está afundando o país por não ter projeto. E aí, o engraçado nisso aqui é uma matéria do Mário Sabino. Dólar fora de controle. Lula perpetra um golpe econômico. Sempre sensato aqui. Enquanto os jornalistas estão assanhados com um golpe político que não ocorreu há 2 anos, Bolsonaro, o país sofre um golpe econômico perpetrado por Lula e pelo PT.
com a cumplicidade de parlamentares vorazes e míopes para os destinos da nação. Ou tudo. Golpe, tá aí. Cai quem quer. Esse é o fato. Bom, abraço pessoal, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.